Olá! Esse é o mapa conceitual para reflexão sobre problemas da educação física escolar. Sou Regina Cerrado, mestranda do PROEF Polo Sudeste, Minas Gerais. Quais problemas são associados ao ensino da educação física nas escolas? Para responder a essa pergunta, vamos refletir sobre as problemáticas da educação física, que são o abandono do trabalho docente, a relação entre a teoria e a prática, aspectos legais da educação física, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e questões de gênero. Em relação ao abandono do trabalho docente, existem 3 categorias de atuação do professor: práticas tradicionais, desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. As práticas tradicionais eram enfatizadas na década de 70, parte de 90. O foco das aulas era voltadas para os esportes, preparando os alunos para competições através de treinamentos. As aulas voltadas para os alunos mais habilidosos, excluindo as meninas e os alunos menos habilidosos. Com a grande transformação na área, começou a surgir o abandono do trabalho docente, devido ao desinvestimento na área, a cultura escolar em relação à educação física desvalorizando o professor, experiências pessoais e profissionais e péssimas condições de trabalho. Dessa forma, eram os alunos que organizavam as aulas sem a intervenção do professor e ocorrendo a exclusão de meninas e meninos menos habilidosos. As práticas inovadoras surgiram nesse processo de transformação da área, mas ela demanda de uma formação continuada do professor e acesso a recursos tecnológicos e metodológicos. Ela utiliza uma metodologia ativa como ensino por projetos, tecnologias educacionais, aprendizagem cooperativa, atividades que valorizam a cultura e a diversidade. Busca as práticas pedagógicas inclusivas e significativas a fim de atender às necessidades e interesses dos alunos, gerando assim um maior engajamento. A decisão de alguns professores de abandonarem o trabalho docente, independentemente do motivo, prejudica a imagem da disciplina e sua valorização dentro da escola. Isso pode ter um impacto negativo não apenas nos alunos, que perdem a oportunidade de aprender sobre esportes e outros conteúdos importantes, mas também em outros professores comprometidos que buscam fornecer uma prática pedagógica de qualidade na área. Já em relação entre a teoria e a prática, existe uma problemática sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o saber fazer. O ensinar a fazer é ensinar técnica dos movimentos, habilidades básicas e capacidades físicas. O ensinar sobre o fazer é impulsionado pelos movimentos renovadores, ensinando em que contexto estão as habilidades ensinadas. O ideal é a integralização entre a teoria e a prática, gerando uma experiência corporal com conhecimento das práticas, fazendo com que o aluno entenda o porquê se movimentar e discutir sobre o fazer, ampliando a aprendizagem, tornando o ensino mais significativo e estimulando a reflexão crítica sobre as práticas desportivas. Dessa forma, é importante proporcionar ao aluno um equilíbrio entre o saber fazer e o aprender sobre o fazer, permitindo que aprendam de forma integrada e significativa. Em relação aos aspectos legais da educação física, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases 4.024 tornava obrigatórias as aulas de educação física para pessoas até 18 anos. Em 71, a LDB 5.692 estabelece obrigatoriedade sem limite de idade, com exceção de pessoas que trabalham com mais de 6 horas por dia, maiores de 30 anos, pessoas incapacitadas fisicamente ou que prestam serviço militar. A educação física é vista somente como uma prática, sem reflexão. Em 94,
A LDB 9300 inclui a educação física como componente curricular obrigatório, mas cita que ela não é obrigatória no ensino superior e é facultativa no ensino noturno. Em 2003, a Lei 10.793, que rege até os dias de hoje, torna a educação física facultativa independente se estuda ou não no período noturno, para pessoas com filhos ou que prestam serviço militar, pessoas com doenças, pessoas que trabalham mais de 6 horas por dia e maiores de 30 anos. Essa lei gerou uma crítica entre os docentes de educação física que questionam ser um avanço ou retrocesso. Por ter uma concepção da educação física com viés biológico, coloca a educação física como uma aula somente prática, aquela que causa cansaço, e ignora os conteúdos da disciplina. E quando fala da facultatividade da prática ao aluno, o que seria essa prática? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Nessa lei também não fica claro quem deve ministrar as aulas, se é o professor de educação física ou um professor regente. Em 2018, surge a BNCC, que não é uma lei, é uma normativa e ela é obrigatória. Ela define as aprendizagens essenciais que todo o aluno tem direito a aprender, com competências gerais e específicas, além de 6 unidades temáticas para a área de educação física, que são jogos e brincadeiras, danças, ginásticas, esportes, luta e práticas corporais de aventura. A crítica referente à BNCC é que temos pouco tempo de aula para a grande diversidade de conteúdos a aplicar. A BNCC enfatiza a importância da interdisciplinaridade e integração entre a teoria e a prática, tornando assim as aulas mais atrativas com uma visão da cultura corporal. A indisciplina e o afastamento dos estudantes é a problemática mais recorrente nas aulas de educação física. Os casos mais comuns de indisciplina são o descuido com o material escolar, agitação excessiva, desrespeito às regras e conversas paralelas. No ponto de vista do aluno, a causa do problema está na escola, com aulas desinteressantes e professores rola-bola, e também nos casos de bullying. Já o professor vê como um problema individual, da família, da comunidade, cultural, da gestão de escola e da subcultura dos jovens. Alguns dos motivos é o desconhecimento das regras, problemas familiares e desrespeito a regras. Essa indisciplina causa o afastamento dos estudantes, o que também colabora para esse afastamento são aulas no contraturno, motivos legais, insucesso e exclusão nas aulas, quando diferenciam por gênero ou promovem os mais habilidosos. Aulas repetitivas também, aquelas com visão tecnicista, trabalhando somente quarteto fantástico, gerando assim pouca atratividade, e também por vergonha, ocasionada por exposição do corpo ou baixo nível de habilidade. Uma intervenção se dá incentivando o aluno e com intervenções sistemáticas do professor, dando oportunidade a todos os alunos e utilizando a aprendizagem colaborativa, contemplando a diversidade dos alunos e diversificando as práticas corporais. Como proposta, temos os modelos de ensino, como o futebol calejeiro, que surgiu nas ruas e nas comunidades de diversos países. Ele é jogado em espaços improvisados, como ruas, praças, espaços públicos. Nele, não há regras rígidas ou árbitros. É organizado pelos próprios jogadores, alunos, marcado por uma cultura de respeito e solidariedade entre os jogadores. Promove a inclusão social, o desenvolvimento de habilidades sociais e a prática esportiva em comunidades carentes. É uma ferramenta para trabalhar com jovens em situação de risco. Temos também o Sport Education,
que proporciona uma experiência mais completa e envolve na prática esportiva, onde os alunos são organizados em equipe e assumem diferentes papéis, como jogadores, treinadores, árbitros, jornalistas esportivos. Ele desenvolve habilidades sociais como cooperação, liderança e responsabilidade. Torna as aulas de educação física mais atraentes e motivadoras para os alunos. Temos o modelo de responsabilidade pessoal e social, que desenvolve habilidades sociais e emocionais dos alunos, além de habilidades físicas. Enfatiza a responsabilidade pessoal, social e moral dos alunos em relação à sua própria saúde e bem-estar, bem como em relação aos outros. É baseado em 5 níveis de intervenção, que são controle pessoal, interpessoal, cooperação, responsabilidade social e cidadania. E tem também o Taking Games for Understanding, que significa ensinando jogos para entender. Ele ensina habilidades esportivas por meio da compreensão do jogo em si. Ensina a jogar jogos esportivos de forma inteligente. Desenvolve habilidades esportivas que podem ser aplicadas em uma variedade de esportes e atividades físicas. Torna as aulas de educação física mais atraentes e motivadoras para os alunos, que são incentivados a participar ativamente do processo de aprendizagem. É importante que a educação física seja vista como uma disciplina relevante e motivadora, que oferece oportunidades para a prática de atividades físicas prazerosas e que contribuem para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos. É fundamental que as atividades propostas sejam diversificadas e adaptadas às necessidades e interesses dos alunos, de modo a incentivar sua participação e comprometimento com a disciplina. Para isso, é necessário que a escola ofereça um suporte pedagógico adequado aos professores de educação física, por meio da formação continuada, materiais didáticos e recursos tecnológicos, para que possam auxiliar na elaboração das atividades. Sobre as questões de gênero, como categoria dessas questões, temos sexo, gênero e orientação sexual. O sexo identifica características anatômicas que diferenciam o homem da mulher. O gênero é constituído culturalmente, socialmente e é uma condição social onde identificamos feminino e masculino. Já a orientação sexual refere-se a crenças, relações, comportamentos e identidades sociais que permitem que homens e mulheres vivenciem seus desejos e prazeres corporais, são historicamente modelados e socialmente construídos e contemplam a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício de sua sexualidade. Há uma discussão ainda sobre como as aulas deveriam ser, mistas ou separadas por gênero. Há quem defenda que as aulas deveriam ser separadas com base em diferenças biológicas ocorridas na transição entre a infância e a puberdade. E quem defende as aulas mistas afirmam que o convívio entre meninos e meninas nas aulas estabelece um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, que deve ser incentivado pelo docente, permitindo a participação efetiva nas aulas, possibilitando assim a oportunidade para meninos e meninas, respeitando seus limites e potencialidades. É fundamental que os professores de educação física tenham um entendimento das questões relacionadas às identidades de gênero e orientações sexuais, para permitir a construção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor, ajudando a garantir a dignidade e o bem-estar dos alunos, criando espaços de aula mais seguros e positivos, contribuindo para a motivação e o engajamento nas aulas de educação física, melhorando assim a experiência geral de aprendizado. Espero que a apresentação sobre as problemáticas da educação física tenha contribuído para fomentar discussões e reflexões sobre o assunto, visando a promoção de um ensino de qualidade e inclusivo para todos os alunos.